Ok, meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Gálatas. Nós paramos aqui no versículo 6 do capítulo de número 2. Eu lembro, os irmãos, que às vezes não dá, nesses vídeos curtos, para sanar todo o assunto, mas eu tenho certeza que os irmãos juntando aí peça por peça, os irmãos vão entender melhor essa jornada nossa, de estudo das Escrituras. Tenho certeza que a mente dos irmãos, Deus vai abrir em outros textos e os irmãos vão entender de maneira plena essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Não é difícil, mas conforme a gente vai estudando, tendo sede da palavra de Deus, nós vamos compreendê-la de maneira plena. Versículo 6, vamos dar continuidade, Paulo explicando aos Gálatas a subida dele a Jerusalém, depois das revelações que ele teve particularmente. Ele subiu ali com Tito, subiu ali com Barnabé. Tito era um gentil, e eles sobem ali e ele fala que alguns falsos irmãos se intrometeram ali para espiar a liberdade dele, para os pôr em servidão. Eu falei que a palavra servidão não está ligada a nada relacionado à lei de Deus, à Torá, mas a questão dos homens, um entendimento humano. Versículo 6, Paulo continua falando aos galeses esse momento em que ele teve com os líderes em Jerusalém. Ele diz assim: e quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, aí está entre parênteses, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá Deus, isto é, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homens. Esses que digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. À primeira vista, parece que o apóstolo Paulo ele está desmerecendo a questão da liderança. Mas, na realidade, Paulo não está desmerecendo. Paulo respeitava a sua liderança. Como no capítulo 2 aqui que a gente estamos lendo, ele diz que subiu por uma revelação e ali para expor, para que ele não tivesse corrido em vão. Não que Paulo foi pedir autorização a alguém para ministrar, mas lembrando que Paulo, nessa carta, ele está combatendo ensinos errados. Não eram os ensinos dos apóstolos. Então, quando ele diz que aqueles que parecia alguma coisa, Deus não aceita a aparência de homens, porque de fato Deus não aceita a aparência de homem. Quantos líderes começam bem e terminam mal? Quantos líderes se perdem no ministério? Naquela época em Jerusalém, os sumos sacerdotes, muitos do sinédrio já haviam se perdido. E é sobre essa questão que o apóstolo Paulo está falando aqui. Deus não aceita a aparência de homens, principalmente aqueles que se deixaram perder. E Paulo, ele não queria se sujeitar a homens, ele queria se sujeitar a Deus. Então, à primeira vista, parece que o versículo 6, Paulo é contra a liderança. Ele diz que, quando ele sobe a Jerusalém, aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Isto é, o que ele está dizendo aqui para os galeses? Eles não falaram nada sobre que os gentios deveriam ser circuncidados. Há uma outra tradução aqui, versículo de número 6, que diz que, deixa eu ler aqui o versículo de número 6, em outra tradução, não me acrescentaram nada. Isto é, a mensagem que eu recebi de Deus, os apóstolos em Jerusalém tinham a mesma visão. Eles não acrescentaram nada, isso é, nada me comunicaram. Não comunicaram que os gentios deveriam, de forma obrigatória, isso e aquilo. Não. E quando ele chega a Jerusalém, ele está dizendo aqui que permaneceu a mesma coisa, a mesma mensagem. Eles não mudaram, mas tinha um grupo aqui que havia se intrometido, que queria mudar essa mensagem. E nós não podemos confundir quem era esse grupo,
Versículo 7. Aí ele continua, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. O que ele está dizendo nesse versículo? Que evangelho da incircuncisão é esse que estava confiado a Paulo? Que os apóstolos, né, que estavam ali em posição, né, viram. Nada mais é essa expressão evangelho da circuncisão que um chamado de Paulo para levar o evangelho aos gentios. O evangelho da incircuncisão é levar o evangelho aos que são incircuncisos, né? E o Senhor chamou Paulo para levar o evangelho aos gentios. Não que ele também não pudesse levar o evangelho aos seus irmãos judeus, né? E quando a gente fala do evangelho, é essa boa nova, que já era prometida na Torá, nos escritos, tá? Naquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, que era naquela época e até os dias de hoje no meio judaico chamado de Taná, né? Que esse evangelho, essa boa nova, né, que estava oculta, já estava sendo enviado às nações. Então, quando ele diz, quando os apóstolos viram, né, aqueles que estavam em liderança, que o evangelho da incircuncisão estava confiado a mim, né, que eu ia para os gentios, como a Pedro da circuncisão, isto é, que Pedro deveria ir pregar entre os seus irmãos judeus. Então, os apóstolos viram isso, né, que o Senhor chamou Paulo. Os apóstolos tiveram discernimento do chamado de Paulo para os gentios, para levar as boas novas. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, isso é, para os que são circuncidados, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E quem foi esse que operou? Deus, o Pai, que operou, né, deu poder a Pedro para levar o evangelho ao judeu e deu poder a Paulo para ir levar o evangelho aos gentios. Não que a mensagem fosse diferente, mas uma só mensagem. Versículo 9. E conhecendo Tiago, né, Paulo está dizendo que ele conheceu Tiago, Cefas e João, né, que era considerado colunas. Aliás, voltando, né, irmão, vamos aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia dado, né, ou seja, esses três aqui viram, né, da boca de Paulo, porque ele subiu por uma revelação para eles expor o evangelho que ele pregava aos gentios. Quando os apóstolos ali conheceram através da boca de Paulo, né, o que é que eles fizeram? Né, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, né? Deram-nos as destras, isto é, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio e eles a circuncisão. Isto é, Pedro, Tiago e João apertaram a mão de Paulo e disse, vá em paz, entendemos você, né? E eles, né, Pedro, Tiago e João, ficaram pregando entre os judeus. E Paulo, os irmãos sabem que ele tinha duas nacionalidades, né? Ele tinha a nacionalidade romana e a nacionalidade judaica. Por isso ele tinha o nome de Saulo, né, que era o nome dele Shaul, em hebraico, né, a nacionalidade judaica de nascimento. E ele era chamado de Paulo, na realidade, que é Saulo, né, entre os gentios. Né? Paulo falava com facilidade a língua grega, então ele poderia ser espalhado, né, aí e ministrar. Versículo 10, reconhecendo-nos somente, aí ele vai falar aquilo, né, que lá em cima ele falou que nada lhe comunicou, ele diz aqui no versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, o que os apóstolos acrescentaram à mensagem de Paulo pregar aos gentios? Nada. Ou seja, onde mostra que a mensagem de Paulo, a mensagem dos apóstolos do Senhor Jesus, que andaram com Jesus, eram a mesma para os gentios. Mas havia um grupo aqui que estava perturbando.
né? E é esse grupo que nós devemos definir bem. Por isso, nós estamos fazendo esse estudo da carta aos Gálatas. Bom, nós vamos continuar no próximo vídeo, no versículo 11. Olha que o versículo 11 até o versículo 14 tem muita coisa ali para nós tratarmos. Eu espero que os irmãos tenham entendido, tá? E que Deus te abençoe.